Hoje aqui no canal nós vamos continuar a fazer Nossa Senhora do Sagrado Coração em crochê, tá? Então nós vamos continuar aqui o passo a passo dela, nós vamos fazer o manto e a coroa, tá bom? E semana que vem a gente ainda tem mais uma parte que nós vamos fazer o menino Jesus para vir aqui no colo dela, tá? Então hoje a gente vai terminar os acessórios da vestimenta e semana que vem a gente continua. Lembrando que esse foi um pedido da nossa inscrita do canal, Maria de Socorro. Maria de Socorro, muito obrigada de coração. Eu tô adorando fazer e espero que vocês gostem também. Então, vamos lá? Então, gente, mostrando mais de perto aqui para vocês, olha só como ela está ficando, porque a gente ainda vai ter continuação, tá? Então, eu vou explicar o passo a passo aqui do manto e da coroa dela hoje, pra gente terminar os acessórios dela. E na semana que vem a gente vai fazer o menino Jesus, tá bom? Então, vamos às medidas aqui dela por enquanto. Por enquanto, ela está com 13 centímetros de comprimento, contando a coroa. A largurinha, a gente tem aqui 8 centímetros. E a altura, eu continuo medindo aqui por baixo, porém com o manto, ó, ela tá com 5,5 centímetros de altura, tá bom? Então, essas são as medidas e vamos agora para os materiais. Para o vídeo de hoje, nós vamos precisar de linha 100% algodão de textura 295 ou 300 nas cores. Esse aqui que eu tô usando é um azul turquesa, tá? Mas vocês podem utilizar um azul mais escuro, como o azul royal, por exemplo, tá, gente? Mas eu tô utilizando o turquesa, que também combina bem com a imagem dela. E estou utilizando hoje o fio mostarda ou dourado, tá? Então, eu vou trabalhar com esses dois fios nessa segunda parte. Agulha de crochê a 2,5 milímetros, tá bom? Agulha de costura e os nossos alfinetes. Vamos utilizar também a nossa tesoura. E por último aqui, então, a nossa fita métrica, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos começar com o manto dela, tá? Mas antes, só lembrando vocês, se vocês não fizeram a primeira parte aqui do corpinho base dela, tá, pessoal? Eu vou deixar o link aqui na descrição da primeira parte e também o card aqui para vocês acompanharem todo o passo a passo aqui da primeira parte dela, tá bom? Então, faz primeiro e depois vem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com o fio azul, certo? E vamos começar a fazer o manto, como eu disse. Eu vou fazer aqui um anel mágico. E vou colocar, ó, para iniciar a correntinha, certo? E vou colocar aqui pra gente começar 6 pontinhos baixos, tá? Então, ó, 1, 2, 3 pontos, 4, 5 e o sexto, tá? Só lembrando vocês também que se vocês não sabem fazer os pontinhos básicos do crochê, nem a correntinha, nem um ponto baixo, nada, dá uma olhada primeiro lá na nossa playlist de Aprenda Crochê, que eu explico para vocês direitinho, passo a passo de como fazer desde da correntinha até ponto alto, ponto caranguejo, tá bom? Então, olha lá antes e depois vem para cá também, tá? Feito aqui, eu puxo meu fio do anel mágico, ó, puxo bem, deixo bem fechadinho, certo? Para ficar bem fechado assim. E agora vamos para nossa segunda carreira, que eu vou fazer aqui, gente, um aumento em cada um dos pontinhos de base aqui até o final, tá? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho baixo e faço aqui, ó, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Para quem não sabe o que é aumento, é isso. Meu fio tá só enroscando aqui para começar. Ó, primeiro ponto baixo e segundo ponto baixo dentro do mesmo pontinho de base. E assim eu vou repetir por toda a voltinha. E no total dessa carreira, a gente fica com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente continuar. Agora, para nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e no ponto seguinte a gente faz o aumento. Nós vamos repetir por toda a voltinha a sequência e no final dessa carreira a gente vai ficar com 18 pontinhos baixos, tá, gente? Ó, peraí, ó, consegui, tá? Então, vamos fazer por toda a voltinha aqui, ó, um ponto baixo e um aumento no próximo ponto de base, tá? Então, no final, com 18 pontos, eu vou fazer e volto com vocês.
Vamos agora para a nossa próxima carreira, que vamos fazer 2 pontinhos baixos nos próximos pontos de base e no ponto seguinte a gente faz um aumento, tá? Então eu vou fazendo aqui essa mesma sequência por toda a volta e no final da carreira a gente fica com 24 pontos, tá bom? Então eu vou fazer e volto com vocês para a gente continuar o passo a passo. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer 3 pontinhos baixos nos próximos pontos de base. Deixa eu só conseguir pegar aqui os pontos, né? Ó, 2, 3 pontinhos baixos. E no ponto seguinte, então, a gente faz um aumento, tá? Eu também vou repetir por toda a voltinha a sequência. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 30 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês para a gente continuar. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó, para essa carreira a gente vai fazer um pontinho baixo em cada um dos pontos de base por toda a voltinha, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. No total, a gente continua com os 30 pontos. Eu vou fazer e volto com vocês que a gente vai mudar, né, a forma de trabalhar aqui com o manto, tá bom? Então, por enquanto, um pontinho baixo em cada ponto de base por toda a volta para essa carreira. Agora, gente, nós vamos trabalhar somente com os 20 primeiros pontos, tá? Nós vamos trabalhar com carreiras de ida e volta, tá bom? Então, vamos começar assim, gente. Nós vamos fazer 6 carreirinhas de um ponto baixo em cada um dos 20 pontinhos de base, tá? E uma correntinha para virar entre cada carreira, tá bom? Então, nós vamos fazer essas 6 carreirinhas aqui, certo? E eu volto com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer os 20 pontinhos aqui só para mostrar a primeira carreirinha. Para quem não sabe fazer carreira de ida e volta, né? Deixa eu só ver aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 pontinhos, 10, 11, 12, ó, 13, 14, vamos lá, 15, 16, 17. A gente vai deixar 10 pontinhos na frente, que é onde vai ficar o rostinho dela, né? Então, ó, 18, 19 e 20, certo? Aí aqui a gente confere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos aqui, então, sobrando, tá? Feito isso, eu faço uma correntinha, como eu falei, viro meu trabalho e começo a segunda carreira trabalhando um ponto baixo em cada um desses 20 pontos de base. Então, no total, a gente tem que ter 6 carreirinhas fazendo essa sequência. E eu vou fazer aqui e volto com vocês para mostrar. Ó, gente, eu voltei aqui, ficou desse jeitinho que vocês podem ver, tá vendo? Ficou dessa forma. E agora a gente vai continuar trabalhando em carreiras de ida e volta, tá? Só que agora a gente vai começar a fazer a parte de baixo do manto. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos começar com um pontinho baixo e um aumento no próximo ponto de base. E nós vamos repetir essa sequência por toda a carreira, tá? Então, façam aí, ó, um ponto baixo e um aumento no ponto seguinte, até chegar no final dessa carreirinha. No total, a gente volta a ficar com 30 pontos, tá, pessoal? Então, eu vou fazer e volto com vocês para a gente começar a fazer, então, o restante do manto, tá? Fiz aqui. Tá, pessoal? Agora nós vamos fazer o quê? Ó, 2 correntinhas para virar o meu trabalho. E eu vou fazer aqui 8 carreiras de um meio ponto alto em cada um desses pontinhos aqui de base, em cada um desses 30 pontinhos, tá? Então, ó, eu vou trabalhar aqui 8 carreirinhas de um meio ponto alto em cada pontinho de base e 2 correntinhas para virar. Então, no total, a gente continua com os 30 pontos, tá, gente? Eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como vai ficar o manto. Olha, gente, fiz as carreiras, ficou desse jeitinho a parte de trás e desse jeitinho na frente, tá? E agora, então, eu vou só puxar o meu fio, deixo um fio bem comprido pra gente poder costurar esse manto. Cortei aqui, tá? Aí, nós vamos fazer, então, o nozinho duplo. Meu fio tá todo enroscado aqui, mas, ó, eu passo ele por dentro aqui da argolinha do último ponto, ó, passo por dentro 2 vezes
e vou puxando aqui com cuidado para ele fechar certinho o nozinho, certo? Então, eu fiz um nozinho duplo aqui nele, ó. Então, já temos aqui a estrutura toda do manto, ó. Se a gente coloca nela aqui, dá certinho, tá vendo? Envolve certinho ela toda, tá? E temos aqui, então. Bom, vamos agora então só dar um acabamento aqui no manto, tá, gente? Então, agora, ó, eu vou entrar aqui no último pontinho que eu fiz, tá vendo? Com a agulha e vou pegar o fio mostarda ou dourado, tá? E vou colocar esse fio aqui, ó. Eu vou passar ele por dentro do último ponto, tá? Feito isso, eu vou dar os meus 2 nozinhos, ó. Aqui. E agora, então, a gente só vai dar o acabamento, tá, gente? Então, olha só. Eu vou fazer a correntinha inicial, ó, aqui, e vamos só fazer um pontinho baixo em cada um dos pontos de base, ou aqui que nem eu tô começando pela lateral aqui do manto, eu faço 2 pontinhos dentro de cada lateralzinha, ó. Tá vendo? Faço 2 pontos baixos dentro de cada ponto da lateral. E assim eu vou subir e fazer toda aqui, ó, a voltinha do meu trabalho, tá? Então, eu vou preencher aqui toda a volta para dar um acabamento bonito aqui, ó, deixar com a bordinha dourada. Eu vou fazer, tá vendo, gente, que eu tô aqui fazendo a parte da lateral. Eu vou subir, fazer ponto baixo aqui, vou fechar a outra lateral, dar a volta na parte de baixo todinha e terminar aqui no ponto inicial novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui ponto baixo em cada ponto e volto então com vocês para mostrar. Fiz aqui, gente, ó, fiz toda a voltinha, olha aqui a parte da frente, tá vendo? Então, agora eu só vou arrematar com ponto baixíssimo aqui no pontinho inicial, tá? Ó, fiz aqui, puxo o fio, não precisa deixar comprido pra costura, porque a gente vai fazer isso com fio azul, tá bom? Corto. Dou um nozinho duplo aqui, passando 2 vezes pela argolinha, puxo bem e temos aqui, então, o manto agora sim prontinho, tá? Então, a gente vai posicionar aqui, ó, bem à frente da franjinha do cabelo dela, tá vendo? Então, nós vamos colocar aqui, deixa eu só pegar um alfinete pra gente prender. Por enquanto, eu vou pôr esse alfinete aqui só pra segurar, tá, gente? E vamos posicionar, então, esse manto assim. Por enquanto, gente, eu vou deixar desse jeito. Aqui depois eu vou mudar o posicionamento aqui para ficar mais de acordo com a imagem dela, tá bom? Depois, mais pra frente. Mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo, ó. Ele vai até o comprimento total aqui da santa, tá? Ó, vou colocar aqui na frente também, do outro lado. E por enquanto, então, temos aqui toda a colocação, tá bom? Agora, nós vamos fazer a coroa dela, tá, gente? Então, para começar, eu fiz 20 correntinhas e vou fechar lá na primeira correntinha que eu fiz aqui, ó. Eu entro com a minha agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Ó, fechei aqui. Então, ele vai formar um círculo pra gente começar, tá bom? Então, eu faço uma correntinha inicial, certo? E vou iniciar fazendo a primeira carreira de um ponto baixo em cada uma das correntinhas de base aqui por toda a volta, tá? Então, no total, a gente vai ficar com 20 pontos baixos, tá bom, gente? Eu vou fazer aqui e volto com vocês, então, pra gente continuar, tá? Feito aqui, pessoal, então, agora a gente fecha aqui, ó, com um ponto baixíssimo na correntinha inicial, tá? Faço mais uma correntinha para subir a próxima carreira. E nós vamos fazer o seguinte, gente, ó, vou fazer um ponto baixo, vou fazer aqui 3, 4 correntinhas, tá? E dessas 4 correntinhas vão formar o meu picô aqui, que eu vou fechar com um ponto baixíssimo no ponto baixo de base. Então, ele vai ficar com um picô de 4 correntinhas aqui, ó, para ficar bem altinho a ponta da coroa, tá, gente? No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo normal. Ponto seguinte, a gente faz um ponto baixo com 1, 2, 3, 4 correntinhas,
fecho aqui, ó, no ponto de base, ó, eu entro nas argolinhas do ponto de base e fecho com um ponto baixíssimo, formando o picô. E no ponto baixo de base seguinte, eu faço outro ponto baixo. E assim eu vou fazer a volta todinha aqui da minha coroa para poder ficar com essas pontinhas, né, da coroa dela, tá bom? Então eu vou fazer toda a voltinha dessa maneira e volto com vocês. Ó, gente, terminei aqui, então eu vou só fechar com um ponto baixíssimo aqui na correntinha inicial. Puxo o fio com sobra, porque a gente vai costurar, né? Corto, dou um nozinho duplo. Ó, dá um nozinho duplo normal aqui. Puxo bem e temos então a coroa feita, ó. Ela vai ficar toda desse jeito. Nós vamos posicionar aqui, ó, por cima do manto. Logo à frente aqui da primeira, segunda, terceira até a quarta carreira aqui do manto, tá vendo, ó? De trás pra frente, contando, certo? E eu vou pegar o alfinete aqui e vou posicionar para manter certinho no lugar, tá? Eu vou pegar aqui o alfinete, deixa eu prender certinho, ó. E ficou assim, tá bom? A gente, depois que costurar, lógico, vai levantar aqui para ficar certinho também o formato, tá? Então, fizemos aqui a coroa dela. Vamos iniciar aqui a costura pelo manto, tá, gente? Então, só para mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui de posição do manto para ela, ó. Eu vou pegar as duas pontinhas, tanto do lado de cá, que eu já adiantei aqui o passo, quanto desse lado, dos dois ladinhos. Eu vou pegar a pontinha e vou trazer aqui pra cima, ó. Vou trazer aqui pro braço, pra altura do braço, tá vendo? Então, vou unir a pontinha aqui no braço. E o que sobrar, gente, ó, eu vou passar aqui por dentro do bracinho dela, ó. Vou deixar desse jeitinho assim, tá? Então, eu vou deixar nessa posição aqui o manto, tá vendo, ó? Eu vou colocar as duas pontinhas na altura dos braços e vou dobrar aqui, ó, pra dentro do bracinho dela o manto desse jeitinho, tá bom? E agora, então, a gente vai começar a costurar. Então, ó, eu vou pegar o pontinho do braço e ao mesmo tempo o pontinho do manto e vou puxar o fio. E assim eu começo, então, a minha costura, ó. Eu vou fazer como se fosse ponta alinhável, vou pegando aqui tanto o ponto do braço quanto do manto ao mesmo tempo. Ó, prendo aqui essa parte de dentro, tá? É importante prender essa parte de dentro aqui, para não correr o risco de ficar solto e não ficar na posição certa, tá? Então, ó, a gente vai passando. Eu vou subir aqui na altura do rosto e nós vamos costurar também toda a voltinha do rostinho aqui, tá, gente? Então, ó, eu vou puxando aqui, costurando, vou passando fio assim como se fosse ponto alinhavo mesmo. E eu vou dar a volta completa, vou dar a volta por aqui, vou descer, vou sair aqui atrás também dando pontinhos de costura. E quando eu chegar novamente na parte inicial aqui, eu volto com vocês para arrematar, tá bom? Então, eu vou dar a voltinha completa aqui e volto com vocês. Olha, gente, voltei aqui, então agora eu vou só arrematar, ó, dando nozinho simples, vou dar 2 nós, ó, fiz o primeiro, vou fazer o segundo nozinho e escondo o fio de sobra aqui por dentro mesmo, tá? Venho com a minha tesoura aqui, deixa eu pegar, peguei aqui e corto, então, meu trabalho, tá bom? O fio de sobra. Ó, fizemos a costura do manto e vai ficar desse jeitinho, então, tá vendo? Em volta dos bracinhos dela, a parte de trás assim, certo? Fizemos, então, a costura do manto. Agora, então, vamos costurar a coroa, tá? Pra coroa, lembrem-se que o arremate aqui, ele tá na parte de cima. Então, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou abaixar todos os pontinhos aqui da coroa, certo? Vou deixar ele aberto assim para facilitar a nossa costura. E eu vou descer, então, o meu fio aqui na basezinha da primeira carreira pra gente poder costurar, tá? Então, eu puxo aqui, ficou do jeitinho que vocês estão vendo, ó, ele acertou aqui o fio, né? E agora, então, a gente vai costurar.
Então, lembrando que aqui foi da primeira até a quarta carreira de trás para frente, certo? E vamos então fazer aqui a costura desse jeitinho, ó. Eu vou pegar tanto pontinho no manto quanto da própria coroa, sempre aqui na basezinha, tá? E vou costurando aqui por toda a voltinha, tá bom, gente? Então, eu vou costurar aqui desse jeitinho, é simples, né? Não é difícil. E volto então com vocês quando eu terminar aqui a voltinha toda pra gente arrematar, tá bom? Ó, gente, terminei aqui a costura, então eu vou só arrematar, ó, pegando o pontinho tanto do manto quanto da coroa. Vou dar aqui 2 nozinhos, ó, de arremate, certo? E em seguida eu escondo o fio de sobra passando por dentro, tá? Ó, puxei aqui, venho com a minha tesoura e corto. Feito isso, gente, a gente só ajeita aqui bonitinho e a coroa vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Então, fizemos aqui a segunda parte, né, com os acessórios que ela tem. E não percam, semana que vem a gente vai fazer o Menino Jesus que vai no colo dela aqui na imagem, tá bom? Então, a gente vai fazer o passo a passo só do Menino Jesus na semana que vem, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa aula de hoje. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive, deixa o gostei para eu saber que vocês se interessam pelos santinhos e amigurumis no canal. É sempre importante receber o retorno de vocês sobre os nossos vídeos, então deixa o gostei. Se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Receitas, materiais, também minha loja virtual da minha família estão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui embaixo que vocês encontram o link do nosso passo a passo completinho digitado no nosso blog do canal e também as nossas lojas virtuais com os nossos produtos artesanais, tá bom? Se você quiser se tornar um membro do canal, assim como meu noivo é há 2 anos já, inclusive, um beijo e muito obrigada por apoiar o canal dessa forma também. Então, se você quiser se tornar, dá uma olhada na parte Seja Membro que vocês encontram valores e benefícios tudo direitinho, tá bom, gente? Um beijo a todos vocês que acompanham sempre o canal, aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau!